Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Hoje é dia 19 de novembro, dia da bandeira, hein? Você sabia que hoje é o dia da bandeira? Nem Né? lembrava mais. Pois é, né? Estamos aqui levantando a bandeira do príncipe Emanuel. Né? Nós acreditamos num novo céu e numa nova terra, né? E esse é o propósito de estarmos aqui todos os sábados, promovendo esses estudos. Se você está aqui pela primeira vez, na descrição do vídeo, logo aqui abaixo tem o nosso endereço de e-mail. Você poderá, então, enviar o seu WhatsApp e nós teremos todo o prazer em lhe incluir na nossa linha de transmissão. Pedimos que você ore, né, por esse projeto e, e vamos seguir, né? Estamos caminhando aí para a reta final de mais um livro, né? Livro Preparação para a Crise Final. Assim que terminarmos, vamos pensando já nos próximos estudos. Provavelmente ficarão para o ano que vem, né? Temos um testemunho que eu quero trazer ainda para os irmãos ainda este ano, de uma jovem missionária, certo? Estudou lá no Colégio Adventista e andou aí fazendo algumas missões, e eu acho que seria oportuno, seria inspirador, né, para todos nós. Aí depois vamos entrar no período de férias ali, o final do ano, né? Vamos pensar em alguma ação missionária, como tivemos no início deste ano de 2022, lá em Tueta. Enfim, e vamos seguindo, né? Bem, vamos falar com Deus. Peço que você feche seus olhos. Vamos, então, pedir a Deus que se faça presente conosco. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque, mesmo sendo pecadores, falhos, temos a oportunidade de partilharmos a Tua palavra para aqueles que ainda não a conhecem. Hoje faremos mais um estudo muito importante relativo aos acontecimentos do tempo do fim. Que o Senhor capacite a Elda e cada um de nós que venhamos a compreender e que esse estudo, Senhor, produza uma mudança em nossas vidas, que possamos assumir um compromisso mais íntimo contigo. Tudo isso nós lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tive um probleminha no meu computador e eu vou tentar ler aqui pela tela mesmo, tá? Do celular. Esse capítulo é o capítulo 10, né? A gente está chegando aí no finzinho do nosso livro, só faltam mais 3 capítulos, né? São 13 ao todo. E o capítulo de hoje é as pragas, né? Ele traz aí a síntese desse capítulo. Nós vamos estudar aí um resumo do capítulo, que é a síntese, os milagres enganosos, enganos satânicos, intento de imitar a segunda vinda de Cristo, proteção contra os enganos, para libertar-se do espiritismo. Então, tudo isso nós vamos ver aí nesse capítulo. Então, a gente vai estudar aí as pragas, né? Quando a gente pensa em pragas, a gente lembra logo o quê? Das pragas do Egito, né? Foram 10 pragas, né? E a gente acaba se lembrando, mas essas pragas são pragas da taça da ira de Deus, né? Que vão cair sobre a humanidade. A gente hoje já tem gotas, né? Mas a gente vai ter essas pragas em abundância. Pode passar. Acho que a síntese é essa, né, na realidade. O derramamento das 7 pragas, das 7 últimas pragas, ele cobre o mesmo período do tempo de angústia. Então, no capítulo anterior, a gente viu que a gente vai passar por um tempo de angústia, né? E vai passar por um tempo de angústia igual nunca houve. Então, agora a gente vê que essas pragas vão acontecer justamente no mesmo tempo de período do tempo de angústia. Mas é de qual tempo de angústia? O tempo de angústia, o qual nunca houve. Uma vez que termine o tempo e o templo se encha de fumo ou de fumaça, nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele sairá do santuário celestial e aí se cessa a sua atividade de intercessão.
Notemos bem que hoje Jesus está no santuário celestial, nós cremos assim, e que nesse santuário celestial ele cumpre hoje duas funções. A primeira delas é a intercessão, né? Ele é o nosso intercessor. Além de ele ser intercessor, ele também faz o papel de juiz, porque ele, desde 1844, ele iniciou o juízo dos mortos, né? Então, quando Jesus encerrar a sua atividade, ele vai, o santuário vai se encher de fumaça, né? E ele vai vir para poder nos buscar. Então, nesse período vai cair sobre nós, a gente vai ficar sem o intercessor no céu, e aí a gente vai ter essa angústia igual o Jacó, né? E vamos ter ainda as pragas. Enquanto os justos que receberam o selo do Deus vivo são maravilhosamente protegidos de todo dano físico, os impenitentes sofrem as mais terríveis açoites da ira divina, que castigam sem mistura de misericórdia, porque Deus retira da sua terra a sua proteção, né? Salvo para nós, os filhos, e deixa os outros à mercê dos inimigos. Então, Deus não vai ter misericórdia mais. Hoje, nós sabemos que o sol nasce para bons e maus, e a chuva cai para bons e maus, mas chegará um tempo em que as misericórdias de Deus vão ser retiradas. Então, quem não foi fiel a ele, quem não tem o selo da proteção divina, vai acabar recebendo as taças da ira de Deus, mas com muita fúria, sem proteção alguma, e essas pessoas vão ser deixadas à mercê do inimigo. Então, o inimigo vai estar fazendo tudo o que ele quiser fazer. Apocalipse 16, 1 e 2 diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, olha lá, ele é específico a dizer que essa primeira praga, que vai ser essas chagas malignas, elas vão cair sobre quem tem o sinal da besta ou adoram a sua imagem. Então, sobre esses é que vai cair. A gente vai ver agora as outras pragas, pode passar. Apocalipse 3 e 4 diz: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Eu fico pensando, que terrível vai ser, porque o mar hoje, ele conta com inúmeras criaturas, inúmeras, né? Você vê aqueles cardumes de peixe, eu não sei se vocês já chegaram a contemplar a pesca de um cardume de peixe. Os pescadores saem com aquelas redes assim de mais de 50 metros, 100 metros, e quando eles trazem aquilo para a areia, os peixinhos ficam ali pulando, 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 mas é tanto peixe que a gente não tem nem noção. Agora, o que é uma rede comparado ao tamanho do mar? Então, imagina ali toda a alma vivente que está no mar morta, quanto fedor, né? O versinho 4 diz: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que também se tornam em sangue. Então, semelhantemente às pragas do Egito, as águas dos rios e as fontes de águas doces vão se tornar também como sangue. E o versinho 5 diz: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes essas coisas. E o versinho 6 diz: Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Então, essas pessoas vão ter esse sangue sendo derramado justamente porque eles vão matar os cristãos, vão perseguir os cristãos e vão fazer o sangue dos cristãos ser jorrados. Por isso, vão ter as fontes das águas agora cheias de sangue para tomar esse sangue, né? Versinho 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, teu Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
E o 8º diz, e o 4º anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Imagina o calor escaldante de um sol hoje. Hoje a gente reclama quando o sol chega ali aos seus 39, 40 graus, a gente já reclama. Imagina o que é um sol que abrase os homens como fogo. E os homens foram abrasados com grande calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E o 4º anjo, cadê? O nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, por que os homens não tiveram vergonha de falar mal, de ficar abusando do nome de Deus, né? Blasfemar do nome de Deus? Essas pragas vão ser derramadas sobre eles. Tá aí o motivo. Deus não faz nada sem dizer o porquê, né? E o 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. E por causa de suas dores e por causa de suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Está vendo? Então, cada praga dessa, Deus justifica por que está sendo derramada. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essas águas secam, né? E vai se iniciar através dessa secagem das águas do rio Eufrates, o Armagedon. E vem, então, a 7ª praga, né? E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Então, é derramada no ar essa 7ª praga, né? Ocorrem, então, esses acontecimentos verdadeiramente espetaculares que paralisam os ímpios e conduzem à libertação definitiva dos filhos de Deus e ao aparecimento de Cristo com os eventos que o acompanham. As considerações gerais sobre as pragas. A serva do Senhor diz que as pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos, fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus, justo és tu, ó Senhor, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Então, essas são a descrição, né, que essas pragas, elas são semelhantes àquelas pragas que caíram sobre o Egito. O tempo em que vai ocorrer, quando será, né, que vai ocorrer? Essas pragas ocorrem durante o tempo em que o templo está fechado e cheio de fumaça, né? Lá em Apocalipse 15, verso 8, diz assim, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, é nesse momento que isso vai acontecer. E qual é a extensão, né? Ainda falando sobre o tempo, era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário.
mas terminando ali a sua obra e encerrando a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompe com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Então, ela cai sobre o pecador que desdenhou da salvação e odiou, né, a correção. Extensão. Será que essas pragas serão universais? Será caída em todo lugar? A serva do Senhor diz que essas pragas não são universais, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados, né? É claro que se né, as chagas pegassem todos de uma vez, todos já ficariam doentes ali. Ou se as águas de todos os lugares se tornassem sangue, né? Ali também todos já estariam exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens antes do final do tempo da graça foram misturados com misericórdia. Então, tudo que a gente teve até aqui, até as gotas hoje da ira de Deus que cai sobre nós temos misericórdia misturada. Só que o sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de recebê-los na medida completa de sua culpa, mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Então, hoje a gente tem a mistura, porque o sangue do Senhor, ele nos livra, né, dessas pragas, né? Mas no final vai ser sem a misericórdia de Deus. E quanto tempo vai durar? A duração será breve. Se a palavra dia, que é mencionada em Apocalipse 18, verso 8, é tempo profético, em um dia virão as suas pragas, e se aplicarmos a essa escala profética de dia por um ano, poder-se-ia arrazoar que as pragas durarão um ano, mas não há referências nos escritos do Espírito de Profecia quanto à duração deste período, e o comentário bíblico adventista, ele sugere que a linguagem original destaca a ideia de que seja algo repentino e inesperado mais que a de duração. Então, olha só, o Espírito de Profecia, ele não diz quanto tempo, e o comentário bíblico diz apenas que é algo repentino e inesperado. Então, nós não sabemos por quanto tempo vai durar. Eu acredito que a questão de uma profecia, um dia é como 1000 anos para Deus, né? Ou um dia equivalendo a um ano para a contagem de tempo profético, não se aplica também. Por quê? Porque a gente não tem mais tempo profético desde o cumprimento, né, de 1844, né? Nós não temos mais tempo profético daí para frente. Proteção dos selados. Os filhos de Deus, eles vão ser milagrosamente protegidos. Vamos ver aqui, ó, o que fala em Isaías 33, 15 e 16. Diz assim, ó, o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, e tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Irmãos, é para esse momento que a gente tem que saber que o nosso pão vai nos ser dado e as águas vão ser certas, né? Não é para o momento agora que nós estamos vivendo, que a gente nem chegou no decreto dominical ainda. Tem gente que fala assim, não, eu vou continuar aqui nas cidades, morando e trabalhando aqui, porque o meu pão será certo, minhas águas serão certas, né? E o meu pão será me dado. Gente, não é por aí. Deus promete sim que vai te dar pão e água, nesse momento em que você não terá outro recurso, como Elias, né? Que quando ele foi para o deserto, estava sendo perseguido pelo exército de Jezabel, né? Então ele vai, se esconde lá e lá ele recebe pão e água. Outra passagem também que mostra que Deus vai nos sustentar é Isaías 41, 17, que diz, os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Então, Deus não irá nos desamparar quando a gente estiver com sede. Como não desamparou o povo no deserto, né? Ele fez cair pão do céu, que era o maná, e ele fez sair água da rocha, mas ele deu um jeito de ter água para o povo dele.
Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Então, as nossas necessidades vão ser supridas. Fome de ouvir a palavra de Deus. Amós 8, 11, 12 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Então, naquele período, gente, milhões, multidões desejaram o abrigo da misericórdia de Deus, mas não vão obter, porque eles, quando eles tinham, eles desprezaram, né? Então, não vão obter de Deus mais essas palavras, não vão achar. Outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como escapar dos seus juízos, mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores fora derramada, a última oração aflita fora oferecida, enfrentando o último peso de cuidados pelos pecados e dada a última advertência. Irmãos, quando há o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo é retirado da terra, nós ficamos sem intercessor, não há mais nenhuma oração a ser feita por quem não se arrependeu. Não há mais como aqueles pecadores terem arrependimento por seus pecados, né? Ali está fechado, não tem mais o que fazer. A sexta e a sétima pragas, o Armagedon. O Armagedon começa sob a sexta praga e termina sob a sétima. Trata-se de uma profecia ainda não cumprida, da qual alguns elementos, sobretudo a interpretação dos aspectos políticos dessa, são incertos e sobre os quais existem, como é natural, várias hipóteses. A palavra Armagedon ela é usada uma única vez em toda a Bíblia, que em Apocalipse 16, verso 16. Ela não corresponde a um determinado lugar geográfico. O Armagedon é em tal lugar. Não tem isso lá. Podendo ser tomado melhor como um vocábulo simbólico usado pelas Escrituras, não para referir-se a um definido ponto no mundo, mas a uma batalha de caráter mundial, no grande dia de Deus. Diz o apóstolo: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro como um fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos vão estar aí regimentando pessoas, né, para participar dessa última peleja. Da análise dos passos bíblicos e dos trechos pertinentes do Espírito de Profecia, surgem as seguintes conclusões a respeito do Armagedon. Primeiro, é uma batalha entre a verdade e o erro, né? A verdade que Deus tem e o erro que Satanás tentou durante séculos impor. É um conflito, a gente não tem dúvidas, entre Cristo e Satanás. Dela participarão os anjos caídos. Por quê? Porque eles vão estar junto com Satanás nessa luta. A luta será dirigida contra os filhos de Deus e determinará uma grande perseguição. Mas aí você me pergunta, a porta da graça fechou? Fechou. Esses filhos que vão ter essa perseguição, eles vão ser mortos? Não, a gente já viu ali que não vai ser mortos, né? Terá proteção. E a quinta conclusão, as potências apostas, que são o dragão, isto é, o espiritismo, a besta, ou seja, o romanismo, e o falso profeta, isto é, o protestantismo apostatado, terão nele ativa participação, né? Vão ter participação aí nesse Armagedon. E a sexta conclusão que a gente chega é que os reis da terra também se encontrarão empenhados nessa batalha, e sua atuação determinará um conflito de caráter político-militar. Então, gente, esses reis da terra são os, hoje a gente conhece como presidentes, né?
ou os donos de grandes empresas, de grandes fortunas aí, que são os que mandam, né, verdadeiramente no mundo, não é uma pessoinha que a gente conhece aqui onde a gente mora. Em outras palavras, o Armagedon é o último ato do drama milenar da luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás com seus respectivos seguidores de anjos e homens, entre a verdade e o erro. Nesta batalha, 3 terríveis poderes se aliarão sob a direção do príncipe, como a gente falou, que é o dragão, que representa o espiritismo, a besta, que representa o papado, e o falso profeta, que representa o protestantismo apostatado. Eles terão como alvo lutar contra o Deus Todo-Poderoso na pessoa de seus filhos fiéis. Procurarão, sobretudo, impor o sinal da besta e decretarão a perseguição e a morte contra os fiéis. Para isso, contarão com o concurso dos reis da terra, os poderes civis, os estados, com que tornarão obrigatórias suas imposições religiosas. Os 2 lados contendores estarão formados, pois da seguinte maneira: de um lado vai estar Satanás, os demônios, as potências político-religiosas perseguidoras, e os reis da terra e os homens ímpios mancomunados com o mal e o erro. Então, eles vão estar de um lado. Do outro lado dessa luta, encontraremos Deus, Cristo e seus anjos, e os justos que sustentam e defendem a verdade e o bem e professam lealdade a Cristo e à sua lei. Necessitamos estudar o derramamento da 7ª praga. Os poderes do mal não se renderão no conflito sem uma luta, mas a providência tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo do Apocalipse 18, os elementos religiosos bons e maus despertarão de seu sono, e os exércitos do Deus vivo ocuparão o campo. Então, a gente viu aí que cada um vai ocupar uma parte, né, nessa luta aí, mas a gente sabe que Deus terá o seu exército vivo, né, vão ocupar aí nessa luta a sua parte. O movimento ecumênico progredirá tanto nos Estados Unidos como em Roma. O protestantismo e o catolicismo se unirão, e quando o papado e o espiritismo, juntamente com esses protestantes que houverem apostatado, fizerem uma aliança, então somente o pequeno grupo de fiéis a Deus, os que guardam todos os mandamentos de sua lei, serão considerados como diferentes e equivocados por não se unirem aos demais. Então, a gente vai ser um pequeno povo, ele diz aqui, um pequeno grupo de fiéis, né? Que vai estar contra todos os reis da terra, contra o protestantismo, contra o papado. Todos os que não têm o Espírito da verdade, não obedecem aos mandamentos de Deus, unir-se-ão sob a direção de instrumentos satânicos, porém não poderão pôr seus poderes em ação até que venha o tempo da batalha do Armagedon. Então, eles vão querer lutar antes, mas a luta deles está guardada para essa batalha do Armagedon. Apocalipse 17, verso 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Que nós possamos fazer parte desses eleitos e fiéis. Desespero dos ímpios. Os ímpios vão entrar em desespero, né? Isaías 26, 21 diz assim: o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então,
Deus vai sair do seu lugar para castigar, ele se levanta, né? Ele sai do seu lugar porque ele se levanta do trono, né? Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena terrível de aflição. Pais estavam amargamente a exprobar seus filhos e filhas a seus pais, irmãos a seus irmãos e irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade que me haveria salvado desta hora terrível. Irmãos, imagina, hoje a gente vai oferecer um curso bíblico, hoje eu fui oferecer um livro pela manhã para distribuição, e a pessoa falou assim, não, muito obrigado. Ah, da Ellen White, a minha mãe é adventista. Eu falei assim, ela tem esse livro. Eu falei assim, ela já leu? E você, já leu? Você não quer um para você ler? A pessoa não quis. E aí, depois, essas pessoas, elas vão falar assim, ah, eu não tive oportunidade, né? Ou vai ficar com raiva do pai e da mãe, vai falar assim, ó, você, se eu não tive a verdade, é porque você me impediu de ir a outra igreja, de ler tal livro, né? E isso vai acontecer, né? E a gente tem aqui o último texto que diz, o povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e os exprobava, dizendo, não nos advertistes? Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes, paz, paz, para acalmares todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus, seu sofrimento foi de 10 vezes maior do que o do seu povo. Imagina, irmãos, quantas pessoas que hoje, em várias religiões, têm aí só a informação de que eles não vão passar por momentos de aflição, antes desses momentos de praga e tudo, eles vão ser arrebatados, vão ser levados, e aí vão ser levados e não vão passar por nada disso. Imagina o que vai acontecer o dia que as pragas começarem a cair sobre pessoas que não estavam verdadeiramente convertidas, elas chegaram para os ministros que ensinaram errado e perguntaram, ué, você não falou nada para nós disso, você falou que nós não íamos passar por essa hora, e de repente isso acontecer, não é? Irmãos, os justos não vão cair sobre eles essas pragas, Deus nos protegerá. Nós vamos estar morando nas montanhas, nas cavernas, e vai ser por um período de tempo pequeno, né? E durante esse tempo, o nosso pão e a nossa água será certa. Então, que Deus possa nos preparar, né, para esse grande dia. Aqui ainda tem mais um pedacinho que diz, o povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizavam coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo a sua obra de engano. Então, aquilo que eles ensinaram errado, eles vão confessar, mas já vai ser tarde demais, né? As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína, e voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que o coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que matam o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte a contenda e morticínio. Imagina o que é a pessoa com raiva uma da outra e não haver ali o Espírito Santo ou as misericórdias de Deus para segurar isso. Então, vai ser, assim, um momento muito terrível. Algum comentário, irmãos? Chegamos ao fim aí do capítulo. A praga
sobre o Sol, né? Que o Sol vai se esquentar 7 vezes mais. Não vai representar apenas um intenso calor, né? Mas as consequências desse intenso calor, inclusive na agricultura, né? Isso vai afetar fortemente a agricultura. E Ellen White fala que vai vir uma fome como nunca houve no mundo, né? Uma fome, assim, de grandes proporções. Então, vocês imaginam o mundo hoje, né? Com 8 bilhões já de habitantes, e certamente a grande maioria desses 8 bilhões irão padecer essa fome, né? Porque serão poucos aqueles que estarão preparados, aqueles que estarão selados, né? Então, vamos imaginar que sejam 6, 7 bilhões, vamos colocar assim, né? Sendo otimistas, né? Olha que coisa pavorosa, né? Olha que coisa 7 bilhões assustadora. passando fome. É, né? Então, vai ser realmente como algo como nunca foi visto no mundo, né? Uma ira realmente sem nenhuma mistura de misericórdia. E detalhe, como a porta da graça já terá se fechado, as pragas não têm o objetivo de levar os ímpios a se arrependerem, né? Eles já não Não. há arrependimento para eles. Então, as pragas vão apenas provar mais uma vez que o joio é joio, né? Porque ao invés de refletirem, ao invés de pensarem bem, nós estamos sofrendo isso porque nós pecamos, somos ímpios. Não aí que eles vão blasfemar ainda mais, né? O texto do Apocalipse é muito claro, né? Mesmo no meio daquela miséria toda, cheio de úlceras, né? Eles estarão ali blasfemando, insultando o nome de Deus, né? E ainda vão pegar as suas espadas para ferir uns aos outros, né? Sim, sim. Aí é Então, no começo das pragas ou tem alguma praga específica quando o sol. Tem a quarta praga, o sol queima os homens com fogo. é a quarta praga. Porque tem Quarta, né? uma ordem, né, irmão? De É, como que elas vão acontecer. isso aí. Agora, no meio desse povo todo, existe aqueles que serão enganados, tem uns que aceitaram conscientemente, né? Há uma mistura aí, né? Nem todos estão recebendo essas pragas, porque uns aceitaram, né? Uma doutrina enganosa. Outros já tinham conhecimento e, mesmo assim, permaneceram no erro, né? Sim, né? O que acontece? Muitas pessoas, elas são enganadas, outras, porque, por exemplo, o selo da besta, o sinal da besta, é dado para quem conscientemente, né, pela consciência, por isso que fala que é na testa e na mão, né? Na consciência, a pessoa aceita e vive aquilo daquela forma, e tem outros que eles não aceitam, pela consciência deles, eles não aceitam. Mas eles preferem fazer aquilo, por exemplo, do que perder seus empregos, do que perder seu status, né? Então, eles vão lá e fazem pela mão, como se fosse um acordo, fecham um acordo. Então, tem muitas pessoas ali que conscientemente sabem que aquilo está errado, mas vai lá e faz, né? Então, é tudo perdido, é tudo selado do inimigo, recebeu o selo do inimigo. E eles são teimosos, né? Eu tenho um vizinho aqui no condomínio que ele perguntou para mim assim: se eu não respeitar o sábado, eu vou perder a minha salvação? Eu, na hora, de repente, eu falei sim, tá? Não, depois eu mandei algumas coisas para ele, né? E ele até agora não me respondeu, porque o pessoal é muito resistente assim na guarda do sábado, né? Eles eles sabem, tem uns mandamentos da lei de Deus, tem o que tem que fazer e eles não seguem. É justamente isso que o Paulo, eles são conscientes, né? É. Muitos adventistas que estão dentro da igreja vão se perder, né? Conhece, tem conhecimento, sabe o que é certo, mas não pratica. Pois é.
Tem mais alguma contribuição? O Wellington, seja bem-vindo. É o primeiro dia conosco? É o primeiro dia. Fui Você convidado fala de por- onde? Eu sou aqui de Vitória, Vila Velha, né? Sou membro da Ah, Igreja Central de Vitória. perfeito, Wellington. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Alguma outra colocação? Estejamos preparados, né? Para não sofrermos aí com essas 7 últimas pragas, que sejamos selados, né? Que aproveitemos esse momento, que a porta da graça ainda não se fechou, para que estejamos entre os salvos, né? Entre os 144 mil. Pode falar, Nelson. Bem, hoje na lição, aí teve uma moça falando, a parte falou, tem uma turma dela que estava na Adventista, na Igreja Adventista um dia. Aí ela falou, não vou mais na Adventista, não. É muita proibição, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Aí depois eu falei para ela, falei, mas nós temos que adaptar a igreja, nós temos que adaptar as regras da igreja. Não a igreja tem que adaptar a nossa regra, ao nosso como que é, a nossa vontade, as nossas necessidades. Nós temos que estar nas regras da igreja. Verdade. O que a gente tem que só isso. se a igreja ela está andando segundo a palavra de Deus ou não, né? E no momento que a gente sabe que a palavra de Deus é aquela, a gente deve pegar e se firmar na palavra de Deus, né? Não só na bandeirinha da igreja, porque a bandeirinha da igreja não nos salva, mas se firmar naquilo que a palavra do Senhor fala e ver, né, se, por exemplo, as pregações que você está ouvindo na igreja, se elas conferem com a Bíblia. Por isso que é bom a gente guardar para anotar, né? Porque nesse tempo final, de muita apostasia, muitas pregações são feitas dentro da igreja com apostasia, com misturas. Nós precisamos apontar, verificar e seguir corretamente. Sim, Verdade. É isso, né? A beleza do evangelho é que em nenhum momento ele nos engana, né? Jesus disse, aquele que quiser me seguir, toma sua cruz e siga-me, né? Ele disse que a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, né? De modo algum sereis salvos, né? Então, em nenhum momento nós somos enganados. Agora, nós temos inúmeras promessas na Bíblia de que poderemos ser vitoriosos, né? Então, junto com a prova vem o escape, né? E Deus está preparando aí um povo santo para o tempo do fim. Então, não é pelos nossos próprios esforços, né? Pelo que o Espírito Santo faz em nós, a partir da nossa decisão, da nossa entrega, né? Eu costumo dizer assim, Jesus fala assim, aquele que vier após mim, vocês vão sofrer perseguições, né? E eu falo assim, Senhor, se o fardo for muito pesado para eu conseguir passar, isso se eu perceber que eu não tenho condições nenhuma de enfrentar, que eu morra antes, que eu seja retirada antes, que eu não chegue até lá, mas que eu não perca a minha salvação de forma alguma, né? Porque nós vamos passar por muitas perseguições, a gente vê que o cerco vai se fechando, e que não tem jeito, agora para o fim é cada vez mais, né? E a gente que sabe que vai viver, quer viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, a gente vai sofrer mesmo, mas que Deus nos capacite para passar, ou se for necessário, né, que nos tire antes. Verdade. Muito bem. Vamos então encerrar, irmãos. Irmão Edilson, pode fazer então a oração para encerrarmos? Amado Deus Todo-Poderoso, nessa oportunidade agradecemos todo esse estudo que nós estamos fazendo. Ajudai-nos para que possamos, tudo que ouvimos, tudo que estudamos aqui, possa entrar na nossa consciência, no nosso aprendizado, para que a cada dia nós possamos
está se aperfeiçoando para os tempos finais. Pai amado, agradecemos também a presença de todos que estão aqui e que nos abençoe durante essa semana para que esses presentes, com todas as suas famílias, sejam abençoados, purificados e protegidos para os ensinamentos de Deus. Nós vos pedimos e vos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.